Ao longo da história da televisão, da música e do entretenimento em Portugal, algumas estrelas conquistaram o público com o seu enorme talento, mas longe das câmaras, nem todos eram tão simpáticos quanto pareciam. Colegas, jornalistas e até fãs relataram episódios de explosões de raiva, discussões acaloradas e comportamentos difíceis que acabaram por criar verdadeiras lendas nos bastidores. Vamos revelar 10 estrelas portuguesas conhecidas pelos seus temperamentos mais explosivos e descobrir as histórias que poucos conhecem. José Castelo Branco. Quando se fala de celebridades portuguesas com personalidades fortes, poucos nomes surgem tão rapidamente quanto o de José Castelo Branco. Figura incontornável da televisão e da imprensa cor-de-rosa durante décadas, ele construiu uma carreira baseada na polêmica, nas opiniões sem filtros e numa presença mediática impossível de ignorar. Mas, por trás do glamour, das roupas extravagantes e das aparições públicas memoráveis, existia também uma reputação que muitos consideravam difícil de lidar. Ao longo dos anos, José Castelo Branco protagonizou inúmeros confrontos públicos com jornalistas, comentadores e outras figuras do entretenimento. Em entrevistas televisivas, era conhecido por reagir de forma intensa quando se sentia atacado ou desrespeitado. Muitas dessas discussões transformaram-se em momentos virais, alimentando ainda mais a sua fama de personalidade explosiva. Colegas de profissão e comentadores de televisão frequentemente descreviam a sua relação com a imprensa como uma verdadeira montanha-russa. Num dia, podia demonstrar simpatia e bom humor. No seguinte, bastava uma pergunta incômoda para desencadear uma resposta dura e inesperada. Essa imprevisibilidade tornou-se uma das características mais marcantes da sua imagem pública. No entanto, os admiradores de José Castelo Branco sempre defenderam que essa intensidade fazia parte da sua autenticidade. Para muitos, ele nunca teve medo de dizer aquilo que pensava, mesmo quando isso lhe trazia críticas ou controvérsias. Enquanto outras figuras públicas procuravam evitar conflitos, ele parecia enfrentá-los de frente. Independentemente das opiniões divididas que continua a gerar, uma coisa é certa: José Castelo Branco transformou o seu temperamento forte numa das razões pelas quais permaneceu durante tantos anos no centro das atenções. Amado por uns, criticado por outros, tornou-se uma das personalidades mais controversas e inesquecíveis da televisão portuguesa. 2. Herman José. Durante décadas, Herman José foi uma das figuras mais influentes e populares do entretenimento português. Humorista, apresentador, cantor e criador de alguns dos programas mais marcantes da televisão nacional, conquistou gerações inteiras com seu talento e sentido de humor. No entanto, por trás da imagem do homem divertido que fazia milhões de pessoas rir, existia também uma personalidade conhecida por não tolerar facilmente críticas ou falta de profissionalismo. Ao longo da sua longa carreira, Herman José envolveu-se em vários conflitos públicos e trocas de palavras com colegas, jornalistas e figuras da comunicação social. Muitos dos que trabalharam com ele descreveram-no como um perfeccionista exigente. Alguém que esperava o máximo das pessoas à sua volta e que raramente escondia a sua frustração quando as coisas não corriam como planeado. Nos bastidores dos seus programas, circulavam histórias sobre discussões acesas durante ensaios e gravações. Herman tinha uma visão muito clara do que pretendia alcançar e não gostava que essa visão fosse colocada em causa. Para alguns colaboradores, essa atitude demonstrava profissionalismo e dedicação. Para outros, contribuía para a sua reputação de homem difícil e temperamental. A relação com a imprensa também nem sempre foi pacífica. Ao longo dos anos, respondeu diversas vezes de forma firme a críticas dirigidas ao seu trabalho, especialmente quando considerava que os comentários eram injustos ou desrespeitosos. Essas respostas diretas acabaram por reforçar a imagem de alguém que nunca recuava perante uma confrontação. Mas há quem veja o seu temperamento de uma forma diferente. Muitos amigos e colegas defendem que a sua exigência foi precisamente uma das razões do enorme sucesso que alcançou. A busca constante pela perfeição permitiu-lhe criar programas que marcaram a história da televisão portuguesa. Seja como gênio criativo ou como personalidade difícil, Herman José continua a ser uma figura única. E para muitos, o seu temperamento forte foi tão marcante quanto o talento que o transformou numa lenda do entretenimento nacional. 3. Júlia Pinheiro. Ao longo de mais de 4 décadas na televisão portuguesa, Júlia Pinheiro construiu uma carreira impressionante e tornou-se uma das apresentadoras mais respeitadas do país.
conhecida pela elegância, inteligência e capacidade de conduzir entrevistas emocionantes, conquistou a confiança de milhões de telespectadores. Mas nos bastidores, a sua reputação nem sempre foi apenas associada à simpatia e ao profissionalismo. Muitos colegas de profissão descreveram Júlia Pinheiro como uma mulher extremamente exigente consigo própria e com todos os que trabalhavam à sua volta. A apresentadora sempre demonstrou um elevado padrão de qualidade e raramente aceitava erros ou falta de preparação. Essa característica ajudou a alcançar o topo da televisão portuguesa, mas também alimentou a percepção de que possuía um temperamento forte e uma personalidade difícil de contrariar. Ao longo dos anos, surgiram vários relatos de momentos de tensão nos bastidores de programas televisivos. Quando acreditava que algo estava a comprometer a qualidade de uma emissão, Júlia não hesitava em expressar a sua opinião de forma direta. Para alguns membros das equipas de produção, essa postura representava liderança e profissionalismo. Para outros, podia ser interpretada como dureza excessiva. A relação com a imprensa também teve momentos delicados. Em diversas ocasiões, respondeu publicamente a críticas ou rumores que considerava injustos. Ao contrário de muitas figuras públicas que preferiam permanecer em silêncio, Júlia mostrou repetidamente que não tinha receio de defender a sua posição quando sentia que a sua credibilidade estava em causa. Apesar dessas controvérsias, a maioria dos seus colegas reconhece que a sua personalidade forte foi um dos pilares do seu sucesso. A determinação, a disciplina e a capacidade de assumir o controle em situações difíceis ajudaram-na a permanecer relevante durante décadas numa indústria extremamente competitiva. Hoje, Júlia Pinheiro continua a ser uma referência na televisão portuguesa. E embora o seu temperamento tenha gerado discussões ao longo da carreira, muitos acreditam que foi precisamente essa força de caráter que a transformou numa das mulheres mais influentes da história dos média em Portugal. 4. Manuel Luís Goxa. Durante décadas, Manuel Luís Goxa foi uma das caras mais reconhecidas e influentes da televisão portuguesa. Com seu estilo elegante, voz inconfundível e enorme capacidade de comunicação, tornou-se uma presença constante nos lares portugueses. No entanto, por trás da imagem serena e sofisticada que muitas vezes transmitia no ecrã, existia uma personalidade conhecida por não ter receio de enfrentar conflitos quando acreditava estar do lado da razão. Ao longo da sua carreira, Goxa ganhou fama de profissional extremamente exigente. Colegas e membros de equipas de produção relataram várias vezes que ele prestava atenção a todos os detalhes de um programa, desde a preparação dos conteúdos até a forma como cada segmento era apresentado. Quando algo não correspondia aos seus padrões, não escondia o desagrado. Essa postura contribuiu para a sua reputação de homem perfeccionista e, por vezes, difícil de satisfazer. Também não faltaram momentos de tensão com figuras da comunicação social e comentadores. Manuel Luís Goxa nunca foi conhecido por permanecer calado perante críticas que considerava injustas. Em várias ocasiões respondeu de forma direta e contundente a artigos, comentários ou acusações que afetavam a sua imagem pública. Essas reações alimentaram a percepção de que possuía um temperamento forte e uma enorme confiança nas suas convicções. Nos bastidores, alguns colegas descreviam-no como alguém cordial e respeitador, mas que exigia o mesmo nível de profissionalismo de todos à sua volta. Quando sentia falta de compromisso ou competência, a sua paciência podia desaparecer rapidamente. Para muitos, essa atitude era simplesmente reflexo da paixão que sempre teve pelo seu trabalho. Apesar das controvérsias ocasionais, é impossível ignorar o impacto que Manuel Luís Goxa teve na televisão portuguesa. A sua personalidade firme, a capacidade de enfrentar adversidades e a recusa em comprometer os seus princípios ajudaram-no a construir uma carreira extraordinária. Quer seja admirado pela sua frontalidade ou criticado pelo seu temperamento, Manuel Luís Goxa permanece uma das figuras mais marcantes e influentes da história da televisão em Portugal. 5. António Calvário. Muito antes da chegada das redes sociais e dos programas de celebridades que dominam a televisão moderna, António Calvário já era uma das maiores estrelas de Portugal. Dono de uma voz marcante e de um enorme carisma, tornou-se um dos cantores mais populares do país durante as décadas de 1950 e 1960.
No entanto, por trás da imagem elegante e sofisticada que apresentava ao público, existia uma personalidade forte que nem sempre passava despercebida nos bastidores. Ao longo da sua carreira, António Calvário ficou conhecido por defender as suas opiniões de forma firme e direta. Numa época em que muitos artistas evitavam confrontos públicos para proteger a sua imagem, ele não tinha receio de expressar o seu descontentamento quando considerava que estava a ser tratado injustamente. Essa atitude valeu-lhe tanto admiradores como críticos. Diversos relatos ao longo dos anos descrevem-no como um profissional extremamente exigente. Gostava que tudo estivesse preparado ao mais alto nível e demonstrava pouca paciência quando encontrava falta de organização ou profissionalismo. Para alguns colegas, essa postura refletia apenas o compromisso de um artista que levava a sua carreira muito a sério. Para outros, contribuía para a reputação de alguém difícil de contrariar. A sua relação com o mundo do espetáculo também passou por momentos de tensão. Em várias entrevistas ao longo da vida, António Calvário mostrou-se frontal ao comentar decisões da indústria musical e mudanças no panorama artístico português. Nunca foi conhecido por esconder aquilo que pensava, mesmo quando as suas opiniões geravam controvérsia. Mas precisamente essa sinceridade ajudou a construir a sua identidade pública. Muitos admiradores viam nele um artista genuíno, alguém que recusava adaptar o seu discurso apenas para agradar aos outros. Essa autenticidade tornou-se uma das características mais marcantes da sua carreira. Hoje, António Calvário continua a ser recordado como uma figura histórica da música portuguesa. E embora o seu temperamento forte tenha gerado alguns conflitos ao longo dos anos, também foi uma das qualidades que o distinguiu numa geração repleta de grandes talentos. 6. José Cid. Ao longo de várias décadas, José Cid construiu uma das carreiras mais singulares da música portuguesa. Cantor, compositor e músico talentoso, destacou-se pela capacidade de atravessar diferentes gerações e estilos musicais sem nunca perder a sua identidade. Mas, além do talento inegável, também ganhou fama por possuir uma personalidade forte e um temperamento que frequentemente gerava controvérsia. Desde cedo, José Cid mostrou que não era o tipo de artista disposto a seguir as regras impostas pela indústria. Enquanto muitos colegas procuravam evitar conflitos e manter uma imagem cuidadosamente controlada, ele optava por dizer exatamente aquilo que pensava. Essa frontalidade transformou-o numa figura admirada por alguns e criticada por outros. Ao longo dos anos, protagonizou várias declarações polêmicas em entrevistas e programas de televisão. As suas opiniões sobre a música portuguesa, sobre outros artistas e até sobre temas sociais geraram inúmeras discussões. Quando confrontado por jornalistas ou críticos, raramente recuava. Pelo contrário, muitas vezes respondia de forma ainda mais direta, reforçando a sua reputação de homem difícil de intimidar. Nos bastidores, também era conhecido pelo seu perfeccionismo. José Cid sempre demonstrou enorme orgulho no seu trabalho e defendia as suas ideias com convicção. Quando acreditava que determinada decisão artística era a correta, dificilmente aceitava mudar de opinião. Essa característica levou a alguns confrontos profissionais ao longo da carreira, mas também ajudou a preservar a autenticidade da sua obra. Apesar de todas as polêmicas, muitos colegas reconhecem que a sua personalidade forte foi uma das razões pelas quais permaneceu relevante durante tantos anos. No meio onde muitos artistas se adaptam às tendências do momento, José Cid manteve-se fiel às suas convicções, mesmo quando isso lhe trouxe críticas. Hoje, continua a ser uma das figuras mais icónicas da música portuguesa. E embora o seu temperamento tenha gerado inúmeras manchetes ao longo dos anos, também contribuiu para criar a imagem de um artista independente, destemido e impossível de ignorar. 7. Marco Paulo. Durante mais de 5 décadas, Marco Paulo foi uma das vozes mais populares e acarinhadas da música portuguesa. Com milhões de discos vendidos e uma legião de fãs espalhada por todo o país, tornou-se uma verdadeira instituição nacional. No entanto, apesar da imagem calorosa e próxima que transmitia ao público, também existiam histórias que revelavam um lado mais exigente e temperamentoso da sua personalidade. Ao longo da carreira, Marco Paulo ganhou fama de ser extremamente cuidadoso com a forma como a sua imagem era apresentada. Valorizava o respeito, a disciplina e o profissionalismo, esperando o mesmo de todos os que trabalhavam consigo. Quando sentia que esses valores não estavam a ser cumpridos, não escondia o seu descontentamento.
Essa atitude levou alguns colegas a descrevê-lo como uma pessoa difícil em determinadas situações profissionais. A relação com a imprensa também passou por momentos de tensão. Durante décadas sob os holofotes, Marco Paulo foi alvo de rumores, especulações e notícias que nem sempre apreciava. Em várias ocasiões respondeu de forma firme a perguntas que considerava invasivas ou injustas. Essas respostas contribuíram para a percepção de que possuía um temperamento forte, especialmente quando estavam em causa assuntos pessoais. Nos bastidores dos espetáculos, era conhecido pelo elevado nível de exigência. Gostava que tudo estivesse cuidadosamente preparado antes de subir ao palco. Para muitos colaboradores, essa postura demonstrava apenas o profissionalismo de alguém que levava o seu trabalho muito a sério. Outros viam nela um reflexo da sua personalidade intensa e perfeccionista. Contudo, aqueles que o conheciam mais de perto frequentemente destacavam outro lado do cantor. Amigos e colegas descreviam-no como alguém leal, generoso e profundamente dedicado aos seus fãs. O seu temperamento surgia sobretudo quando acreditava que algo importante estava a ser colocado em risco. Independentemente das opiniões, Marco Paulo deixou uma marca inesquecível na cultura portuguesa. E a mesma determinação que por vezes alimentava conflitos foi também uma das forças que sustentou uma das carreiras mais duradouras e bem-sucedidas da música em Portugal. 8. Joana Amaral Dias. Ao longo dos anos, Joana Amaral Dias tornou-se uma das figuras públicas mais polarizadoras de Portugal. Psicóloga, comentadora, escritora e presença frequente nos meios de comunicação, destacou-se não apenas pelas suas opiniões, mas também pela forma intensa e apaixonada com que as defendia. Enquanto alguns admiravam a sua coragem para enfrentar temas controversos, outros viam nela uma personalidade combativa e difícil de contrariar. Desde o início da sua exposição mediática, Joana Amaral Dias demonstrou que não tinha receio de desafiar consensos ou entrar em debates acesos. Em programas de televisão, entrevistas e redes sociais, tornou-se conhecida por responder de forma direta aos seus críticos. Quando acreditava estar certa, raramente recuava, mesmo perante fortes ondas de contestação pública. Essa postura levou-a a protagonizar diversos confrontos mediáticos ao longo da carreira. Comentadores, jornalistas e figuras públicas encontraram-se frequentemente em desacordo com ela, dando origem a discussões que rapidamente se tornavam manchetes. Para os seus apoiantes, isso era sinal de independência e autenticidade. Para os seus detratores, reforçava a imagem de alguém com um temperamento difícil e impulsivo. Nos bastidores, colegas descreviam-na como uma pessoa extremamente determinada. Joana preparava cuidadosamente os temas que abordava e defendia as suas posições com convicção. Essa intensidade ajudou-a a construir uma identidade própria, num espaço mediático altamente competitivo, mas também contribuiu para a sua reputação de personalidade forte. Ao contrário de muitas figuras públicas que evitam conflitos para proteger a sua imagem, Joana Amaral Dias parecia aceitar o confronto como parte natural da vida pública. Essa característica tornou-se uma das marcas mais reconhecíveis da sua carreira. Independentemente da opinião que desperta, é impossível negar o impacto que teve nos debates públicos portugueses. A sua frontalidade, a recusa em seguir a corrente dominante e a disposição para enfrentar críticas fizeram dela uma das figuras mais controversas da sua geração. E foi precisamente esse temperamento intenso que a manteve durante tantos anos no centro da atenção mediática. 9. Rui Veloso. Conhecido como o pai do rock português, Rui Veloso ocupa um lugar especial na história da música nacional. Com uma carreira que atravessa várias décadas e sucessos que marcaram gerações, tornou-se uma das figuras mais respeitadas do panorama artístico português. No entanto, por trás da imagem tranquila que muitas vezes transmitia ao público, existia uma personalidade forte que não raramente surpreendia aqueles que esperavam encontrar uma figura mais reservada. Ao longo da sua carreira, Rui Veloso mostrou repetidamente que não tinha receio de expressar as suas opiniões, especialmente quando o assunto envolvia música, criatividade ou a evolução da indústria artística em Portugal. Em várias entrevistas, respondeu de forma direta a críticas e não hesitou em defender as suas posições, mesmo quando isso gerava polêmica. Nos bastidores, era frequentemente descrito como um músico extremamente exigente. A qualidade do trabalho sempre foi uma prioridade para ele, e essa exigência estendia-se aos músicos, técnicos e colaboradores que o acompanhavam.
Quando acreditava que algo não estava ao nível esperado, fazia questão de o dizer de forma clara. Para muitos colegas, essa atitude refletia profissionalismo e dedicação. Para outros, contribuía para a imagem de alguém difícil de agradar. A sua paixão pela música também alimentava o seu temperamento. Rui Veloso sempre encarou os seus projetos com enorme seriedade e envolvimento emocional. Essa intensidade podia transformar pequenas divergências em discussões mais acesas, sobretudo quando estavam em causa decisões artísticas importantes. Apesar disso, aqueles que trabalharam com ele durante anos costumam destacar a sua honestidade e lealdade. O seu temperamento raramente surgia por motivos pessoais. Normalmente estava ligado à defesa do trabalho que acreditava representar o melhor da música portuguesa. Hoje, Rui Veloso continua a ser uma referência incontornável da cultura nacional. E embora o seu temperamento tenha gerado alguns conflitos ao longo da carreira, também foi uma das forças que o ajudaram a manter elevados padrões de qualidade durante décadas. Para muitos, essa combinação de talento, exigência e personalidade forte é precisamente aquilo que o tornou uma verdadeira lenda da música portuguesa. 10. Carlos Cruz. Durante muitos anos, Carlos Cruz foi uma das figuras mais influentes e reconhecidas da televisão portuguesa. Com uma carreira construída através de programas de enorme sucesso, entrevistas marcantes e uma presença constante nos meios de comunicação, tornou-se um dos rostos mais conhecidos do país. Mas muito antes das controvérsias que viriam a marcar a sua imagem pública, já era visto por muitos como uma personalidade extremamente determinada, ambiciosa e pouco disposta a aceitar contradições. Nos bastidores da televisão, Carlos Cruz ganhou reputação de profissional exigente e perfeccionista. Tinha padrões elevados para os programas em que participava e esperava o mesmo nível de dedicação daqueles que trabalhavam consigo. Quando algo não corria conforme planeado, era conhecido por expressar a sua insatisfação de forma direta e sem rodeios. Essa característica fazia com que alguns colegas o admirassem pela sua disciplina, enquanto outros o consideravam uma pessoa difícil de enfrentar. Ao longo da sua carreira, também protagonizou vários confrontos verbais e momentos de tensão com profissionais da comunicação social. Carlos Cruz sempre demonstrou grande confiança nas suas capacidades e raramente aceitava críticas sem responder. Quando sentia que a sua reputação estava a ser colocada em causa, reagia de forma firme, o que reforçou a percepção de que possuía um temperamento forte e uma personalidade dominante. A sua enorme ambição profissional contribuiu igualmente para essa imagem. Era conhecido por procurar constantemente novos desafios e por querer manter um elevado grau de controle sobre os projetos em que se envolvia. Essa postura ajudou-o a alcançar posições de destaque na televisão portuguesa, mas também gerou conflitos ao longo do caminho. Independentemente das opiniões que continua a suscitar, poucos contestam a influência que teve na história da televisão em Portugal. A combinação entre talento, determinação e uma personalidade intensa transformou-o numa figura impossível de ignorar. E assim termina a nossa lista das 10 estrelas portuguesas conhecidas pelos seus temperamentos mais fortes. Personalidades marcantes e histórias que deixaram uma marca profunda nos bastidores do entretenimento português.